Olá, camaradas, aqui é o João Paulo, do canal Marxismo Bárbaro, e a gente está dando continuidade ao curso sobre dialética marxista e dialética hegeliana, tá? No momento a gente está subindo um livro, né, avançando um livro chamado A Doutrina da Essência. Estamos no livro 2, a Doutrina da Essência da Ciência da Lógica. E a gente avançando, a gente vai chegar até a doutrina do conceito, que é o próximo capítulo. Estou tentando terminar esse livro logo, para a gente, por questões pessoais também, eu quero adiantar esse livro, então a gente vai ter muita aula daqui para frente, tá? Na aula passada a gente viu que a essência não é algo imóvel, a essência se move a si mesma, né? Ela se automovimenta. E aqui a gente já vai entrando na aula, tá? Diretamente na aula, sem introduções de vídeo. Hegel chega a uma concepção que é a seguinte: o primeiro conceito da essência, depois que a essência avança, esse automovimento é o da identidade. Identidade pode ser expressa, o princípio da identidade, como A é igual a A. Mas ele critica essa expressão de que A é igual a A, não para estar errado em si, não, ela é incompleta, ele critica o fato dela ser incompleta e tudo mais, mas não é uma boa expressão da identidade. Se você disser uma árvore é uma besteira, uma coisa sem valor dizer isso, sem valor, não tem utilidade nenhuma dizer que uma árvore é uma árvore, A é igual a A. Fora isso, que esse princípio A igual a A, ele é estático. Aquilo que é o A é sem movimento, é sem mudança, é sem automovimento. Então, o Hegel fala, nós temos o primeiro conceito que nós vamos tratar agora, das determinações de reflexão, é o conceito de identidade, algo idêntico a si mesmo, em seu automovimento, se movimentando a si mesmo, ele chega a uma outra coisa, ele chega à diferença, tá? Então, os conceitos que nós vamos trabalhar aqui são identidade, diferença, diversidade, oposição e contradição. Se você prestar atenção, uma das dádivas do Hegel em relação a esse tema da lógica é que ele faz a passagem de um para o outro. Ele não trata a identidade, depois a diversidade, depois a oposição, simplesmente um depois do outro, arbitrariamente. Não, um passa para o outro. A identidade passa para a diferença passa para a diversidade passa para a oposição passa para a contradição e a contradição se dissolve depois. Então, o movimento, eu vou dar uns exemplos bem particulares, eu vou dizer porque no final do vídeo, porque serão bem particulares, para que fique mais, de certa forma, fica mais claro, apesar de ser uma diferença com o Hegel, tá? Tá abstrato, mas isso vai ficar inteligível mais tarde. Mas nós temos isso, nós temos o começo é uma identidade, algo que é idêntico a si mesmo. Mas como esse algo se movimenta, se altera, ele se torna diferente, tá? Hegel diz, a identidade, a diferença e a diversidade não é uma relação externa. O que ele quer dizer com não é uma reflexão externa? Você tem, por exemplo, um mundo diverso, cheio de coisas que são diversas uma das outras, e você exclui essa diversidade e pega só o idêntico, e isola o idêntico. Hegel diz, não, esse método está errado, tá? Esse método está errado. Esse método em que tem a diversidade, várias coisas, e você pega algo, retira dessa diversidade e diz, aqui está o idêntico, aqui está A igual a A, é um método errado, é uma reflexão externa, é artificial. O que Hegel diz é o seguinte, do movimento daquilo que é idêntico, do automovimento daquilo que é idêntico, ele se diferencia. Então você tem uma diferença, você tem a diferença e a identidade convivendo juntos. Algo é ao mesmo tempo diferença e ao mesmo tempo identidade. Isso é de máxima importância, porque
o Hegel não é um filósofo só da mesmidade, do mesmo, da identidade. Ele fala em identidade dos opostos, né? Em que os opostos, tipo, há uma identidade de ser e nada, e vários conceitos são idênticos, entre essência e aparência são idênticos. Mas a filosofia dele não é só da identidade, como pensam alguns, é da identidade da diferença. A coisa é tanto idêntica a si mesmo quanto diferente de si mesmo, porque ela está desenrolando no tempo, tá? Essa diferença, então a gente, dentro da mesma coisa, tem diferença e tem identidade. Ela é idêntica a si mesma, mas ao mesmo tempo ela é diferente a si mesma. Essa relação entre duas coisas, a diferença e a identidade dentro da mesma coisa, leva à diversidade. Diversidade é como se fosse uma diferença desenvolvida, né? Um desenvolvimento da diferença e não em forma de diversidade. O que a diversidade põe é que os elementos da diversidade, os elementos que estão aqui na diversidade, no diverso, são apenas diversos. Ou seja, cada parte, cada pedaço, vamos dizer assim, cada elemento do diverso, ele é diverso do outro. Ou seja, ele não está em relação ao outro, ele não está em... É isso mesmo, ele não está em relação ao outro, ele não está em unidade verdadeira com o outro. Então as coisas são diversas dentro da mesma coisa, a diversidade, e a diversidade não apresenta uma relação necessária das coisas umas com as outras. Elas não têm elas são como se independentes uma das outras. Isso é chamado de reflexão externa, que nós trabalhamos no vídeo passado. Eu vou apresentar de forma abstrata, pura, que é mais complicado, mas é necessário para desenvolver o raciocínio. E os exemplos que eu vou dar, embora sejam exemplos fora da norma, vão servir bem para você entender, tá? Então, paciência que você vai entender essa relação se desenvolvendo no decorrer do vídeo, tá bom? Você vai memorizar. A diferença passa para a diversidade, e os elementos que são da diversidade, os diversos, eles não têm relações uns com os outros por si mesmos, que é diverso. O que Hegel diz é o seguinte, esses elementos diversos uns dos outros, eles podem estar numa relação de igualdade ou desigualdade, igualdade ou desigualdade. Mas veja, se uma coisa é igual a outra, isso quer dizer, isso não é a coisa que está dizendo que ela é igual a outra coisa, nem a outra coisa está dizendo que ela é igual à primeira coisa. É um terceiro, um sujeito, vamos dizer assim. É um terceiro, no caso, um pensador, um cientista que diz essa coisa é igual a outra, ou essa coisa é desigual a outra. Não é a própria coisa que está dizendo se ela é igual ou desigual, é um terceiro. Tá? A igualdade das coisas, ou ao contrário, a desigualdade das coisas é determinada por um terceiro. O fato é que por exemplo, duas folhas são ao mesmo tempo iguais e desiguais. São ao mesmo tempo iguais e desiguais. A igualdade tem a desigualdade dentro de si e a desigualdade tem a igualdade dentro de si. Se eu digo, por exemplo, que pensando A é igual a A, tá? A é igual a A. Se A é igual a A, tem uma igualdade, mas o segundo A já é um outro A, né? Já tem uma desigualdade. Você é igual com o seu desigual. Você só pode estabelecer uma relação de igualdade com aquilo que é desigual. E você só pode estabelecer a relação de desigualdade com aquilo que é igual. No mínimo, você é igual a si mesmo para estabelecer uma relação de igualdade na desigualdade. Tá? O desigual, por ser incompleto, né? Ser apenas o diverso, quer dizer, por ser incompleto, por ser essa absoluta indiferença dos elementos em relação aos outros, essa indiferença de uma coisa, uma parte em relação à outra, vamos dizer assim. Essa indiferença, que é apenas diversidade, não é nada mais do que isso, ela passa para a oposição.
tá? E na oposição, as coisas não são só diversas. Olha só, uma introdução. Quando aquilo que é idêntico, a identidade, passa para a diferença não está fora dele. É ele que se diferencia. Ele se diferencia em si mesmo. Então, essa diferença de si mesmo se transforma em diversidade de si mesmo. Essa diversidade de si mesmo se transforma em oposição. Quando os elementos se tornam opostos uns aos outros, você tem uma relação entre os, não são mais apenas diversos um do outro, não são indiferentes um do outro. Aí eu vou entrar no assunto, um é positivo se o outro é negativo, um é negativo se o outro é positivo, entende? Então a gente tem uma relação na oposição de positivo e negativo, tá? De início, o positivo e o negativo são ambos negativos, tá? O positivo e o negativo são ambos negativos. Por quê? Porque o positivo nega o negativo, logo ele é uma negação. E o negativo nega o positivo, logo ele também é uma negação. Ele é ele mesmo uma negação e eles só são negativos, na verdade, até aqui, porque um nega o outro. Com um nega o outro, os dois são negativos, um do outro. Tá? Eu vou dar um exemplo logo em seguida. Mas eles não são negativos um do outro apenas. O positivo é positivo de fato, o negativo é negativo de fato. A gente lembra disso do átomo, né? O elétron, que é o negativo, o próton, que é o positivo. Que o positivo é positivo de fato, o negativo é negativo de fato. É um segundo raciocínio. O primeiro foi que eles só são negativos. O positivo, na verdade, é negativo, porque ele nega o outro, e o negativo é negativo porque ele é negativo e porque ele nega o outro. Porque ele é negativo? Não, porque ele nega o outro. Os dois são negativos porque negam o outro. Mas isso passou por uma segunda etapa, que é, não, de fato, o positivo é positivo e o negativo é negativo, independente um do outro. Independente um do outro, um é positivo e o outro é negativo, tá? Como o próton e o elétron. Tá bom? E o terceiro raciocínio que conclui, que é a síntese, né? Que conclui é o seguinte: o positivo e negativo são de fato positivo e negativo, mas eles são necessariamente nessa relação um com o outro. Eles precisam dessa relação, tá? Mesmo cada um sendo positivo, cada um sendo negativo, eles precisam dessa relação de positivo e negativo, de opostos. Eles só são nessa relação, tá? Vamos lá. Burguesia e proletariado. Burguesia, patrões e operários. Os patrões são positivos e os operários são o negativo. Negativo e positivo não é questão de elogio ou crítica. Os patrões são positivos porque eles se afirmam na realidade, eles afirmam aquela realidade e se afirmam a si mesmos naquela realidade. Os trabalhadores são negativos porque eles sofrem nessa realidade e eles precisam negar essa realidade para passar para outra. Então veja que a patronal, os patrões são positivos, os trabalhadores são negativos nesse sentido. Hegel diz que, eu acho que tem que se dizer em geral, o positivo e o negativo têm a mesma coisa, Por exemplo, o banqueiro que empresta o dinheiro, o credor, o banqueiro empresta o dinheiro e o outro se torna devedor, certo? Para o banqueiro, aquele dinheiro é positivo, mas para o devedor, aquele dinheiro é negativo. Para um é ativo, para outro é passivo. E é o mesmo dinheiro que para um lado se torna um positivo, uma dívida que o outro tem consigo, e para o outro lado se torna o mesmo dinheiro um negativo. Veja que no mesmo dinheiro tem um positivo e um negativo, tá? Porque para quem está devendo, esse dinheiro é um passivo negativo. Tá claro isso? Tem mais exemplos. Por exemplo, a estrada que vai
no rumo do leste. É a mesma estrada que vai no rumo do oeste. Se o leste é positivo e o oeste é negativo, o que tem em comum entre eles dois? A estrada. A estrada tem dentro de si mesmo o positivo e o negativo, ou seja, tem um caminhar para o leste, que também pode ser um caminhar para o oeste. Tá? Tem esses opostos dentro da mesma estrada, certo? Seria muito curioso saber o que Hegel diria sobre as descobertas atuais da física, né? Sobre a existência do elétron, a existência do próton e tudo mais, a teoria atômica. Seria muito interessante saber o que ele diria depois de ver. Mas de qualquer forma, o raciocínio é bem completo, né? De que algo em si mesmo é positivo e negativo. Por exemplo, se você botar mais A e menos A, o mais A é o oposto de menos A e vice-versa. Mas o que tem em comum entre eles? Os dois são A. Os dois são A. Um é mais A, outro é menos A, mas os dois são A. Esse A é o que está no fundo, vamos dizer assim. Que é o caso da estrada, né? A mesma estrada serve para ir para o leste e serve para o seu oposto, para ir para o oeste. Essa uma das sacadas do Hegel, né? A gente está toda a oposição agora, mas a oposição ela cai na contradição, porque cada lado positivo e negativo nega o outro, exclui o outro de si. Então, e fazendo isso exclui a si mesmo, mas cada lado é isso mesmo, ele é autossubsistente, cada lado se afirma negando o outro, e isso gera contradição, tá? Um exemplo, o trabalhador e o patrão no mercado, eles são idênticos. Os dois são homens livres, donos de mercadorias e estão no comércio. São idênticos, o patrão e o trabalhador, quando no comércio, antes de firmarem o contrato. Mas logo se percebe que eles são idênticos, mas tem diferença. Um é comprador e o outro é vendedor. Um tá vendendo sua força de trabalho e o outro está comprando a força de trabalho de outro. Tá? São diferentes. E nessa diferença eles são diversos. Tá? São diversos. Quando se firma o contrato, quando o patrão contrata o operário, se forma oposição entre eles. O trabalhador é um polo e o patrão é outro. E essa oposição cai na contradição. Começa a greve, começa a luta de classe, começa a tentativa de aumentar a jornada, a tentativa de aumentar a intensidade do trabalho, a velocidade das máquinas e tudo mais. Ou seja, começa uma contradição. Da oposição gera a contradição. E essa contradição não pode ser eterna, ela tem que se resolver, ela tem que se dissolver, tá? Aqui eu estou entrando numa interpretação muito pessoal, tá? Muito pessoal, não está propriamente em Hegel, mas é uma interpretação que não ajuda a entender esse assunto que nós estamos dando aqui, esclarece, ajuda a memorizar, mas não é o que está em Hegel, tá? É uma elaboração pessoal, tá bom? Que é a seguinte, aquilo que é idêntico passa tempo, não só logicamente, mas também no tempo para a diferença. A diferença passa para a diversidade para a oposição para a contradição. Como isso acontece? Por exemplo, se você olhar o Darwin fala, eu tô tirando isso aqui do canal do Pirula, tá? Eu acho que você deve conhecer o Pirula. Ele é um biólogo, ele fala da teoria do Darwin, que Darwin diz que se a gente olhasse a vida no passado, milhões de anos, os animais vão ficando cada vez mais parecidos, cada vez mais parecidos, cada vez mais parecidos, até ter um animal que é a origem de todos os outros animais, tá? O que é que Hegel diz? Hegel não, Darwin diz, do idêntico, daquele ser primordial, os descendentes dele eram diferentes dele. Ou seja, da identidade a gente passou para a diferença. Essa diferença se tornou diversidade, ou seja, diversidade de espécies, diversidade de raças e tudo mais.
Essa diversidade, por sua vez, gera a oposição e a contradição, a luta entre eles, né? Entre os seres vivos. E a contradição do homem que está levando à extinção, a nova extinção das espécies, né? Então a gente veja que o desenvolvimento dos seres vivos foi da identidade, daquilo que é igual a si mesmo, que se desenvolve na diferença, que são os descendentes, que são um pouco diferentes são cada vez mais diferentes do original. A diferença se transforma em diversidade, ou seja, várias espécies, vários tipos de animais. A diversidade se transforma em oposição e contradição entre os seres, tá? Um outro exemplo é da língua, né? A língua, no final do Império Romano, o latim se tornou a língua oficial de boa parte da Europa, tá? Então nós temos primeiro a identidade, o latim como língua universal, tá? Identidade. Mas em cada região daquele pedaço da Europa, do que foi Roma Antiga, desenvolveu sotaques diferentes. Então, a mesma língua, latim, foi falada de forma diferente, por diferentes sotaques. O que é isso? É a passagem da identidade para a diferença. A identidade se tornou diferença, essa variação de sotaques. Essa variação de sotaques se transformou em línguas diferentes. Então veio a diversidade. A diversidade de línguas latinas como o português, como o italiano, como o francês, tá bom? Então surgiram as línguas latinas nesse processo de algo que era idêntico, que se tornou diferente, que se tornou diverso. Então nós temos a oposição e quem sabe a contradição entre as línguas, tá? Mas houve um desenvolvimento. Isso é uma interpretação pessoal, tá, gente? Eu não vou dizer que é de Hegel propriamente, porque é uma interpretação pessoal. Outra interpretação pessoal, outra contribuição que eu acho que vale a pena dar aqui é que o nem positivo nem negativo passa para o positivo e negativo, que passa para novo nem positivo nem negativo. O que significa isso? Você tinha no início do capitalismo, na pré-história do capitalismo ali, o artesão. O artesão era nem positivo nem negativo. O artesão ele fazia trabalho manual e trabalho intelectual ao mesmo tempo. Tá? Ele pensava e produzia. Então, esse trabalho do artesão, nem positivo nem negativo, se fragmentou em um positivo e um negativo. O patrão faz o trabalho intelectual, de administração, por exemplo, e o trabalhador faz o trabalho manual. Formou um positivo e um negativo. A luta entre os dois faz com que se surja um novo nem positivo nem negativo, que é o socialismo, que é as fábricas automáticas, as robotizadas do futuro, tá? Onde não vai ter operário, basicamente, propriamente dito. Então, o nem positivo nem negativo passa para uma posição entre o positivo e negativo, que passa, por sua vez, para um novo nem positivo nem negativo. No Big Bang, quando aquilo que existia como único era um ponto muito pequeno de energia e matéria, que todo o universo estava reduzido a um ponto muito pequeno, se expandiu, né? Pois bem, aquilo que se expandiu, o universo que se expandiu, ele decaiu também, a matéria decaiu. E decaindo, ele formou uma sopa enorme de elétrons e prótons separados uns dos outros. Ou seja, o decaimento dele, que é nem positivo nem negativo, decaiu em prótons e elétrons, no positivo e no negativo. Aí quando o universo esfriou um pouco não, quando o universo esfriou, a força de atração dos prótons e dos elétrons ficou mais forte, né? Então eles se atraíram e formaram os átomos completos. E um átomo completo de hidrogênio não é nem positivo nem negativo, tá? Ele é neutro. Ele no todo é neutro, mas dentro dele tem um positivo e um negativo. Dentro dele tem um positivo e negativo, o próton e o elétron, mas ele é neutro, o átomo, né? Ao mesmo tempo, a gente pode chegar a um nem positivo nem negativo, que é o nêutron, né? Além
do átomo ser nem positivo nem negativo, ele ser neutro, a fusão mesmo de prótons e elétrons leva a surgir um nêutron, que é uma partícula neutra. Não há muito o que dizer. Há também os neutrinos, que são, nesse momento, passou 2 segundos, passou bilhões de neutrinos por você, tá? Bilhões. É muito abundante a quantidade de neutrinos, só que eles são muito pequenos, muito difíceis de detectar e tudo mais. Existe uma polêmica na física se o neutrino é sua própria antipartícula, tá? Se o neutrino é sua própria antipartícula. O elétron é negativo, mas existe o antielétron, que é o pósitron. O antielétron que é positivo, um elétron é positivo. Existe o próton é positivo, mas existe um antipróton que é negativo, né? Então eles pensaram, então existe um neutrino que seja o oposto de si mesmo, que seja o oposto do neutrino, um antineutrino. E aqui, assim, eu acho que se deve pensar na possibilidade não de um neutrino ter um antineutrino, ter um oposto de si mesmo, nem dele ser o oposto de si mesmo, ser sua própria antipartícula. Mas o neutrino é nem positivo nem negativo. Ele não tem como ser positivo ou negativo, não tem como ele ser anti ele propriamente dito, porque ele é nem negativo nem positivo, tá? Ele é nem negativo nem positivo. Eu estou entrando em assunto que não é da minha lavra, mas eu só botando essa possibilidade na mesa a partir de uma reflexão lógica, né? Então é isso. Nós vimos que da identidade passou para a diferença, para a diversidade, para a oposição, para a contradição. Nós vimos que tinha igualdade e desigualdade, o positivo e o negativo, e que o nem positivo nem negativo passa para o positivo e negativo, que passa novamente para o nem positivo nem negativo, tá? É isso. Se não ficou claro, eu compreendo, peço que repitam o vídeo, leiam de novo, assistam de novo. E se tiver alguma crítica, inclusive, sobre a clareza desse vídeo, por favor, comenta e tal. Fico feliz em ouvir comentários, sugestões, tá bom? Abraço.